Olá, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Dr. Elton. Se você está assistindo esse vídeo é porque você está chegando para fazer parte do nosso time. E eu fico muito feliz em estar recebendo você aqui, tá bom? Então a minha intenção gravando esse vídeo é te explicar o nosso passo a passo de como a gente trabalha. Porque eu sei, por ser dentista, que cada lugar que a gente trabalha é de uma forma diferente. Então eu estou gravando esse vídeo justamente para contar para você como é o nosso processo, né, do cirurgião dentista atendendo dentro da nossa clínica. A primeira coisa que eu quero alinhar são as expectativas, tá? O que é um alinhamento de expectativa? Eu quero te passar tudo aquilo que a gente vai esperar de você, né, e que você pode esperar da gente também. Então vamos lá. O que eu espero, né, de um dentista quando ele chega para atender na nossa unidade? O dentista, ele precisa cumprir horário. O dentista, ele precisa atender os pacientes no horário. O dentista, ele precisa realizar um atendimento humanizado, que é aquele atendimento que a gente compreende, entende o paciente e tenta fazer de tudo para agilizar o tratamento. O dentista, ele precisa ter uma entrega de qualidade. O dentista, ele não pode, de forma alguma, ficar atrás do balcão da recepção. O dentista não pode, de forma alguma, ficar dentro do laboratório de prótese, né, a não ser, né, quando ele precisa, né, obviamente levar um trabalho, pegar um trabalho, explicar para o protético. Então, assim, são pontos muito importantes, né, que a gente espera, né, sem contar também ali da questão da vestimenta, comportamento, né, forma de comunicação com esse paciente, né. A nossa intenção é fazer o quê? Que o paciente se sinta bem ali, do início ao fim, né, da sua jornada com a gente, né. Então, vamos lá. Alinhando essas expectativas, né, do nosso lado aqui, você pode esperar o quê? A gente vai cumprir com os nossos combinados, a gente não vai deixar jamais um dentista desamparado em qualquer momento, em qualquer situação. Nós somos uma família, né? E agora você entra para fazer parte dessa família com a gente também. Então, assim, você pode ter certeza que vai poder sempre contar com a nossa ajuda, com a nossa colaboração em qualquer momento, né, que você estiver passando aí. Também na sua jornada como dentista no nosso time, tá bom? Depois das expectativas, o que é interessante a gente falar? A gente pensa o seguinte, hoje as nossas clínicas estão atendendo num padrão mais premium. O que significa isso? A gente pega paciente de classe C, D, B-, né, e vende tratamento de ticket alto para elas. Então, são tratamentos de ticket alto, normalmente parcelado no cartão de crédito, ou no boleto, desculpa, no cartão também, mas é no boleto. Quando o ticket é muito alto, o paciente normalmente não tem a condição, né, de passar esse pagamento no crédito, então a gente parcela no boleto, tá? Então, para que o paciente tenha uma boa impressão, né, de toda a nossa estrutura, de todos os nossos profissionais da nossa equipe, e ele tenha confiança e fale assim, cara, eu vou fazer um tratamento de 15 mil reais, né? Por mais que seja parcelado, é um valor alto, né, para a realidade às vezes de algumas pessoas. Então, para que ela possa tomar essa decisão, ela precisa se sentir o quê? Confiante. Né? Como é que ela vai se sentir confiante? Ela vai ver nossa estrutura, ela vai analisar tudo que a gente está oferecendo, ela vai analisar nossa equipe, ela vai analisar colaborador, dentista, ela vai passar um scanner na clínica, né? Então, o que é muito importante? Né? O primeiro passo é a vestimenta. Então, o dentista, ele precisa estar bem vestido, ele tem que estar, normalmente, evitar calça jeans e tênis de skatista, por exemplo. Nada contra, eu fui skatista quando criança, eu gosto de tatuagem, eu tenho tatuagem. Só que dentro do consultório, nós somos dentistas. Fora do consultório, a gente curte rock, curte o que a gente quiser, a gente faz o que a gente quiser. Mas dentro do ambiente profissional, a gente precisa tomar alguns cuidados para esse paciente também sentir confiança. Então, evitar calça jeans com tênis de skatista, camiseta muito larga, roupa que não remetem a um profissionalismo, né? Então, o que é o ideal? Né? É uma calça mais de sarja, com sapatos mais moderninhos, pode ser aquele sapatênis, uma coisa que você se sinta confortável, tá? Mas que tenha uma boa aparência perante ao paciente, o jaleco sempre limpinho, né? A barba feita se for menino, né? Maquiada se for menina, o cuidado com a aparência, né? Então, isso daí é muito importante. Depois disso, depois da vestimenta, a gente ter esse nosso cuidado, né, com o nosso
a nossa fisionomia, o nosso aspecto pessoal e profissional, a gente vai partir para o alinhamento do cuidado da sala de atendimento. Então assim, vocês têm que entender o seguinte, a sala de atendimento é o seu ambiente de trabalho, é você que comanda a sua sala, é você que comanda o seu ambiente de trabalho. Então essa sala ela tem que estar impecável, ela não pode ter nada jogado em cima das bancadas, o carrinho tem que estar organizado, né? A sala tem que estar impecável, tá? E como é que a gente faz normalmente para deixar essa sala impecável? Primeiro, o dentista ele tem que manter tudo organizado. Segundo, ele tem que estar chamando auxiliar todo o tempo lá para estar ajudando. Então é a auxiliar que vai ajudar nessa organização, mas principalmente o que a auxiliar vai fazer? Ela vai fazer a desinfecção e as barreiras biológicas. Ah, beleza, mas isso é uma função dela. Mas se você vê que não está feito, é obrigação sua solicitar. Porque jamais você vai poder chamar um paciente para ser atendido se não tiver feito a desinfecção e trocado as barreiras biológicas, por exemplo, né? Ou até mesmo a limpeza e higienização do piso, né? Que essa é com a nossa higienista, faxineira, é ela que é sempre chamada para fazer essa limpeza. Então, o que depende do dentista? Ele não vai precisar pegar um pano e passar no chão, não vai precisar pegar, de repente, o papel e passar com álcool na bancada. Se for preciso, até a gente faz. Mas é do dentista ter a visão de que isso precisa ser feito. Então jamais é expressamente proibido nas nossas clínicas chamar um paciente sem antes ter feito a desinfecção de tudo. Caneta, tríplice, refletor, bancada, trocado a broca, deixado tudo em perfeitas condições para chamar o próximo paciente, tá? Depois que a gente está com a nossa sala bem organizada, bem alinhadinha, a gente está bem vestido, a gente está pronto, a gente está vestido para o trabalho, né? Nossa sala está ok, está tudo certinho. Então a gente vai estar sentado ali esperando o nosso paciente, né? Dentro do mocho. Dentro do mocho não, sentado no mocho dentro da sala. Quando o paciente chegar, as meninas vão colocar uma bolinha que esse paciente chegou, tá? A gente, antes de chamar esse paciente, isso aqui é coisa importantíssima. Antes de chamar o paciente, a gente vai abrir a ficha desse paciente e a gente vai olhar toda a evolução da ficha clínica. A gente vai olhar raio-x complementar, exames complementares como raio-x, foto, periapical, tomografia. O que tiver de exame complementar a gente vai olhar para ficar a par do que está acontecendo. Já vai entender o que vai ser feito nessa consulta agora, né, no dia de hoje. E aí a gente vai estar preparado para chamar esse paciente. Mas antes de chamar, como eu já sei o que eu vou fazer, eu vou levantar, vou até a esterilização e vou separar os materiais que eu vou usar. Por que isso? Porque o dentista não pode sair da sala durante o atendimento. O dentista tem que estar com tudo organizado para atender esse paciente sem precisar sair da sala. Porque não tem coisa pior, e a gente recebe um monte de reclamação de paciente que o dentista abre a porta com luva, fecha a porta com luva e troca a luva e entra e sai. Não dá. Então tudo tem que estar organizado para o atendimento ser feito do início ao fim dentro da sala. Se precisar, a gente chama auxiliar. Tem um telefone, algumas clínicas já tem um botãozinho, né, que avisa qual é a sala que está chamando. Então assim, é um cuidado importante. A sala está pronta, está limpinha, o material está separado, está tudo certo. O doutor já sabe o que vai ter que fazer, agora é a hora sim de ir lá e chamar esse paciente. Então a gente vai lá na frente, vai chamar o paciente pelo nome, vai esperar esse paciente levantar, vai olhar nos olhos, vai conversar, se for a primeira vez vai se apresentar. Oi, tudo bem? Eu sou o Dr. Elton, sou eu que vou te atender a partir de hoje, seja muito bem-vindo, vão me acompanhar que seu atendimento vai ser comigo ali na sala 5. Aí vocês vão levar o paciente até a sala 5. Lá dentro da sala, antes de começar a atender esse paciente, quebra um pouquinho o gelo, fala: nossa, dona Maria, a senhora viu que tempo feio que estava hoje, né? Meu Deus do céu, que bom que parou de chover. Algum assunto a gente vai conversar para quebrar o gelo, porque esse paciente normalmente está nervoso. Depois que quebra o gelo, a gente vai explicar para a dona Maria: olha só, analisei todo aquele seu plano de tratamento, tudo que a gente vem fazendo, né, no dia a dia, e hoje nós vamos fazer 2 restaurações, tá bom? Então essas 2 restaurações vai levar mais ou menos aí 1 hora, é um procedimento bem tranquilo, tá bom? Vamos começar então. Senta a paciente na cadeira e, pelo amor de Deus, coloca o babador nesse paciente e dá o papelzinho para ele se secar quando ele for cuspir, tá? Isso é muito importante. Depois desse momento você vai lá e vai executar, vai trabalhar, vai fazer as 2 restaurações, beleza.
terminou as 2 restaurações, é obrigação do dentista mostrar para o paciente o que foi feito. Tá? Estou dando um exemplo de restauração, mas é qualquer tratamento e para todos os dentistas a gente segue a mesma rotina. Pega o espelho, Dona Maria, olha aqui, fizemos esse e esse dente. O povo, o paciente, a gente quer ele bem, a gente quer cuidar dele com carinho. O nosso lema é cuidado, carinho e entrega. Então, esse paciente ele não pode se sentir desconfiado. Né? Muitos se sentem, pô, mas eu não sei o que o doutor fez, eu não sei se foi 1, foi 2. Cara, tem que estar tudo às claras. Então, pega o espelhinho e mostra para o paciente, ó. A gente fez esses 2 dentinhos hoje, Dona Maria. Olha aqui como tá bonitinho. Morde um pouquinho. A senhora viu que não tá alto? A senhora, a gente já ajustou, tá tudo certinho, né? Não, tá tudo bem, doutor. Ficou ótimo mesmo. Nossa, nem parece mais o mesmo dente e tal. Ó, beleza, Dona Maria, olha só. Agora, na próxima consulta, a gente vai fazer esses outros 2 dentinhos aí também. Vai ser mais ou menos nesse mesmo esquema. Ai, doutor, ótimo, é bem tranquilo. Ai, não vejo ela terminar esse tratamento. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? O que a gente fez? A gente se conectou com o paciente na chegada, a gente quebrou o gelo, explicamos o que a gente iria fazer, mostramos o que a gente fez e já contamos o que a gente vai fazer na próxima. Pessoal, os pacientes eles são desconfiados. Às vezes eles ligam ali na frente e falam assim, tem horário agendado, mas eu quero saber o que eu vou fazer. O doutor não me falou nada. Não tem por que acontecer isso. Então, graças a esses fatos, hoje dentro da nossa rotina, né, e da função do dentista, é obrigação comunicar o que vai ser feito, mostrar o que fez e falar o que vai fazer, tá? Então, assim, isso tem que ficar bem claro. Depois que foi feito, tivemos todo então esse movimento, aí o dentista vai encaminhar esse paciente, né, lá para a recepção, porque acompanhando o paciente, nós vamos fazer o agendamento desse paciente na próxima consulta ou passar o bastão para o próximo dentista. Por exemplo, terminei as restaurações, a partir de agora ele vai entrar para a fase de laminado cerâmico. Então, a partir de agora, é minha obrigação, né, comunicar que esse paciente está passando para um outro profissional. Esse paciente está liberado para a próxima etapa, tá? Porque quando for para agendar nesse caso, as meninas vão agendar para o outro dentista, tá bem? Então, assim, digamos que esse paciente vá ser atendido ainda por você mais algumas vezes. Então, o que é agora a nossa obrigação? É chegar lá na frente e comunicar a recepcionista responsável pela agenda. Falar assim, olha só, Paulinha, o negócio é o seguinte, eu vou precisar de 1 hora, tá? Para a próxima consulta da Dona Maria e eu vou fazer 2 restaurações, tá? E aí o dentista fica ali e olha se a Paulinha, 2 restaurações, tempo, 1 hora, beleza. Dona Maria, muito obrigado, tá tudo agendado, tá tudo certo. É óbvio que a Dona Maria que vai escolher o dia que ela vai poder vir, né? Então tá tudo certo, tá tudo alinhado. Dona Maria, muito obrigado, tô aguardando a senhora então na quinta-feira. Um abraço. Beleza. Não terminamos ainda. Agora a gente vai para a parte importantíssima. Voltamos para a nossa sala. Se a auxiliar não entrou ainda para fazer a desinfecção e as barreiras biológicas, a gente vai chamar ela e vai pedir para que ela entre na sala. Para assim, olha, eu preciso que você dê uma geral na sala, desinfecção, barreira biológica. Use esses termos, desinfecção, barreira biológica, desinfecção, barreira biológica. Aí ela vai entrar. Enquanto ela estiver limpando, vocês vão fazer a parte mais importante, que é a evolução da ficha clínica, tá? Com tudo que foi feito, tudo, passo a passo, o que foi falado, o que foi combinado, o que a Dona Maria comentou, coloca tudo ali e já coloca o que vai ser feito na próxima consulta. Anota tudo que vai ser feito. Na próxima consulta vou fazer mais 2 restaurações, dos elementos tal, MOD, não sei o que, tá tudo prontinho ali. Então, ninguém vai ter dúvida, tá tudo ali. E por último, que é a parte mais importante, é executar o que foi feito. Então, executei a restauração do 11 e do 12. Está executado. Por que tem que executar? Porque é nesse momento que a nossa gerente vai saber o valor que ela vai pagar pelo procedimento que vocês executaram. Tá bom? Então, se não executar, não tem como a gente saber. Tá? Então, qual que é o cuidado? Que nunca pode acontecer. Que isso daí é perigoso. Digamos, a Dona Maria já vai fazer as 4 restaurações, já vai fazer mais 2 restaurações, então já vou lançar as 4 aqui. Só executa o que fez, tá? Só executa o que fez. Nós temos toda uma auditoria que acontece da parte da gerente e da parte do nosso escritório de gestão, né? Com toda a nossa parte de financeiro aqui e processos, que a gente audita isso
para a gente entender exatamente o que cada dentista executou. Então, assim, para não dar problema, para a gente não ter nenhum tipo de desentendimento, só executa o que foi feito, certo? Bom, depois que então fez esse passo a passo, tá tudo ok, analisa de novo, vê se a sala está pronta, vê se está tudo certinho, vê se está tudo limpinho, se foram feitas as desinfecções. Beleza, agora estou pronto para atender o próximo paciente. Aí vai começar tudo de novo. Então essa é a nossa rotina do dia a dia. Se a gente conseguir fazer isso redondinho, nós não vamos ter problema. Uma coisa importante, a gerente, ela é a nossa peça-chave dentro da clínica. Então o que vai acontecer? A gerente ela vai fazer com vocês reuniões 1 a 1, reuniões em grupo, reunião semanal. Então eu peço que vocês sempre participem de quando forem convocados dessas reuniões. Por quê? O que acontece muitas vezes? A falta de comunicação. Que às vezes o dentista acha que é para fazer de um jeito e a gerente, por exemplo, ou alguém que já está na clínica há mais tempo, sabe que é para fazer de outro, mas ninguém fala, ninguém comunica. Então a gente precisa ter um alinhamento nessa comunicação para que nem o dentista e nem os colaboradores tenham problema. Então sempre comunicar, principalmente nessas reuniões 1 a 1, e assim, evitar fofoca. Tipo, falar não sei o que, mas eu achei que eu tinha executado 2, 3, mas não sei o que. Cara, conversa com a gerente. A gerente vai resolver seu problema, pode ter certeza, e a gente não vai ficar fazendo leve trás. O detalhe agora, né, dos dentistas que trabalham com a prótese, o laboratório de prótese ele segue também uma sequência, tá, de atendimento. Simples e fácil. Normalmente ela tem ali 4 ou 5 etapas, né? Então o que o dentista ele precisa fazer? Ele pegou um paciente, então que ele vai atender para fazer uma prótese total. No primeiro momento ele vai atender esse paciente e ele vai fazer o molde. Ele fez o molde, você não pode liberar o paciente ainda. Faz o molde, leva até o laboratório. Chegou lá no laboratório, vai apresentar para o protético na maior humildade. Olha aqui, seu Abadir, como é que está a situação aqui desse molde? O que o senhor acha? Aí o protético vai falar assim, nossa, tá bem legal, tá jóia, vamos lá, pode liberar o paciente. Por que é importante esse primeiro momento? Porque quando o molde de repente não está 100%, vai ser retrabalho do início ao fim. A gente vai construir como se fosse uma casa sem alicerce, sem base. Então a gente precisa ter um molde bem feitinho. Qual é o cuidado que tem que ter com o molde? A gente precisa ter o cuidado de não deixar o alginato ressecar. A gente tem que ter o cuidado de vazar o gesso rapidamente. Porque se tiver qualquer tipo de distorção, a nossa base, né, para construir a nossa casa vai estar torta. E a gente vai construir uma casa torta. E lá no final, quem é que entrega? É o dentista. Né? E o dentista vai olhar aquela entrega e falar, poxa, mas não ficou bacana. Ou seja, erramos em alguma etapa. Então, por que a gente desenhou desse formato? Porque o protético ele já tem uma visão diferente, né, desse tipo de acontecimento. Ele já conhece, ele já sabe que isso acontece. E ele não quer ter retrabalho. Né? Ele não quer. O protético ele não gosta de retrabalho, ele gosta de fazer o passo a passo certinho. Então depende do dentista e do protético um bom resultado. Então o dentista ele tem essa obrigação de mostrar. E aí, protético, ficou bom esse molde? Não, esse molde ficou bom. Olha, não, vai ter que repetir. Gente, eu sou dentista e eu repetia muito o molde, mas muito, porque eu mesmo já vi que não ficava bom. Falei, não, vamos fazer outro. Faz até ficar bom. Não, essa parte é mais importante. Bom, beleza. Tive que moldar de novo, moldei, ficou bom. Protético autorizou, beleza. Aí beleza, então tá, o seu protético tá bonito, ficou bom, ótimo. Para quando? Olha a pergunta. Para quando eu posso agendar esse paciente para vir fazer a mordida? Aí o protético vai falar assim, olha, a partir de amanhã, na parte da tarde, você já pode agendar esse paciente. Beleza, agora a responsabilidade desse trabalho tá pronto é do protético. Foi ele que te disse. Então você vai sair do laboratório. Importante. Você vai ter que tem a nossa fichinha de evolução da prótese, da etapa protética. Então ali é nome do paciente, nome da ficha, o trabalho que está sendo executado, qual é a etapa, a cor do dente, tem tudo ali. Aquilo ali tem que ser evoluído de forma perfeita, tem que ser perfeito. Tá?
tá? Porque ali que o protético vai ter o controle de tudo que está fazendo, ali você vai ter o controle também de saber quando é que você deixou, quando é que foi o combinado. Então, cada vez que o paciente vem, a gente tem que evoluir essa fichinha protética também, que fica lá no laboratório, junto com o trabalho, indo e vindo. Levou a fichinha, o molde está lá, o paciente está sentado ainda. Aí você vai voltar lá e vai falar assim, olha, dona Maria, a partir de amanhã, na parte da tarde, a senhora já pode vir para a gente fazer a mordida, tá? Vamos lá na frente para a gente poder agendar. Aí a dona Maria, ou ela vai agendar amanhã de tarde, ou ela vai agendar para outra semana, não tem problema. O importante é que o laboratório vai deixar o trabalho pronto. E é aquele mesmo passo a passo do agendamento. Dona Maria voltou, né, para fazer a mordida. Então o que você vai fazer antes de chamar a dona Maria? Vai lá no laboratório, separa um dia antes, desculpa, tá? Quem está fazendo a prótese, um dia antes, já vê a agenda do dia seguinte, já vai lá no laboratório, vê se está tudo ok com os trabalhos. É responsabilidade do dentista cuidar das próteses. Então olha na agenda, vai lá no laboratório, vê se está tudo ok para o dia seguinte. Se tiver tudo ok, você já pode até separar e deixar tudo separadinho, né? Porque o que você vai ter que fazer? Antes de chamar o paciente, vai ter que buscar a prótese. Não adianta você chamar o paciente, sentar e ir lá procurar. Não, o paciente vem, senta na sala, a prótese já vai estar na bancada e ali você vai começar a trabalhar. Fez a mordida da dona Maria? Evolui na ficha dela, que foi feita a mordida, leva lá no laboratório, confere. Importante, sempre que for fazer a mordida, chama o protético para entrar junto. O protético, ele tem uma visão diferente, ele já sabe como é que está a situação, porque ele precisa da linha do sorriso, da linha média, da linha do sorriso e da linha de canino perfeita, porque senão ele não sabe o tamanho do dente que ele vai colocar, ele não sabe a altura, aí fica aquele sorriso gengival, né? Então assim, na hora que for fazer a mordida, chama o protético junto. Se caso ele não puder, capricha, manda o paciente dar aquele sorrisão para fazer, para marcar as linhas mesmo, para ficar um trabalho bonito. A gente tem que ter prazer em fazer as coisas bem feitas, tem que ter prazer em entregar. Nós escolhemos ser dentistas, né? Então o nosso trabalho é resolver o problema do paciente que está sem dente, que está com dor, né? É para isso que a gente se formou. Então assim, tenta fazer da melhor forma possível. São dois momentos de chamar o protético, que seria o interessante, é na hora da mordida e na hora da prova. Então a gente vai seguir. O protético foi ou não foi? Fez a mordida, anotou, evoluiu a ficha. Para quando que eu agendo agora a prova? Olha a perguntinha. Para quando eu agendo a prova? Ele falou assim, você pode agendar a prova para a semana que vem, dia tal. Aí você vai lá, dona Maria, tá dando tudo certo, dia tal a gente vai fazer a prova, a partir do dia tal vamos lá agendar. Leva ela, pede para as meninas anotar tudo certinho, vou fazer isso, preciso desse tempo, vou fazer a prova. Sempre o mesmo esquema, gente, sempre o mesmo esquema. Só tem que tomar alguns cuidados, porque isso que eu estou falando para vocês é a forma que a gente trabalha, tá? Então tem que ter toda essa comunicação. Comunicação com protético, comunicação com auxiliar, comunicação com gerente, comunicação com recepcionista. Vocês estão vendo? É o time inteiro trabalhando para o dentista, tá? Então vocês precisam se comunicar, tá certo? Tendo esse entendimento global, então, de tudo, eu acredito que vocês vão conseguir, a partir, né, de agora, a trabalhar de uma forma mais fluida. Porque o que acontece? Quando uma pessoa chega num lugar que ela não recebe orientação e ela vai fazer do jeito que ela acha, ela está sempre tensa. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Então, qual que é o objetivo desse vídeo, da gente ter a gerente, né, com conhecimento de todos os nossos processos? É fazer com que o seu trabalho fique fluido, que você trabalhe feliz, né, que você tenha o seu tempo de atendimento, que as coisas, que você não fique nunca com a agenda vazia, mas também nunca fique trabalhando com pressa, né? Uma coisa organizada, nunca tem dois pacientes te esperando na recepção. Você está atendendo um, quando você está terminando, o próximo chega. Então esse é o nosso objetivo. A gente quer ser premium, né? A gente quer pacientes tendo tratamentos premium. Não vai faltar material, não vai faltar dedicação da nossa parte para poder entregar isso, tá bom? E eu me coloco sempre à disposição. Se não tiver meu contato, já pega com a gerente, porque qualquer coisa que precisar é só me chamar, tá bom? Um abraço!